né, de queda da taxa de fecundidade e da taxa de natalidade. Quais são os fatores? O primeiro fator é o surgimento, o uso, a massificação dos anticoncepcionais. O mais utilizado no Brasil, a pílula anticoncepcional, mas eu também tenho o método de barreira masculino e feminino, que é a camisinha, né? A camisinha masculina e a camisinha feminina. Eu tenho o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Eu tenho, infelizmente, no nosso país, uma prática que vem sendo abandonada, mas que é a da laqueadura das trompas de falópio, também chamadas de tubas uterinas. Quando eu lá ligo a tuba uterina, a mulher não pode mais engravidar. Então, um mecanismo que hoje nós queremos abandonar. E por que nós queremos abandonar, professor? Porque se a mulher mudar de ideia amanhã, muitas das vezes não há possibilidade de reversão, ela não poderá ser mãe novamente. Então é uma prática mutilatória da mulher, que é algo que tem que ser abandonado. Mas eu ainda tenho a laqueadura da trompa de falópio, muito pouco utilizada no Brasil, né? A vasectomia para os homens. Nós temos ainda um chamado método defendido pela Igreja Católica, que é o método natural, que leva em consideração que a mulher está fértil entre 4, em média, 4 a 6 dias por mês. E nesses dias se propõe, por exemplo, né, que não haja relação sexual ou que haja relação sexual com uso de preservativo. Então, todos esses mecanismos, né, como o DIU, dispositivo intrauterino, a laqueadura da tuba uterina, a vasectomia, o método natural, né, camisinha masculina e feminina e pílula anticoncepcional, permitem à família decidir em que momento quer ter filhos e quantos filhos quer ter. Permite a ela planejamento familiar. Cuidado para, na hora da prova, você não confundir planejamento familiar com controle demográfico. Planejamento familiar, que é o que o Estado brasileiro propõe, ele é facultativo. O Estado brasileiro disponibiliza o meio e a família decide se vai usá-lo ou não e como vai utilizá-lo. Por um outro lado, né, na China, você tem um controle demográfico. Até bem pouco tempo atrás, cada casal na China só podia ter um filho. Essa lei foi flexibilizada agora para 2 filhos, mas lá é impositivo. Tudo bem? Então, o surgimento dos anticoncepcionais fazem com que a taxa de fecundidade e natalidade caia, porque o planejamento familiar passa a funcionar. O segundo elemento-chave é a urbanização. A urbanização tem um efeito, né, duplo, né, na taxa de natalidade e fecundidade. Primeiro, que no meio urbano o custo de vida é um custo mais elevado. Resultado, as famílias passam a ter, né, um cuidado maior, né, ao pensarem em ter filhos, porque sabem que o custo de manutenção de uma criança é mais elevado. A segunda questão é que no meio urbano, né, os imóveis são menores. E com imóveis menores, eu não tenho condições de ter uma prole muito numerosa, né? O tamanho dos imóveis encolheu. Ocorre também que nos últimos anos, nós estamos observando, né, o avanço do acesso à saúde e à educação. Embora não na quantidade, na qualidade que nós desejamos, mas muito melhor daquilo que fora lá no passado. Quanto melhor o acesso à saúde e à educação, mais planejamento familiar. Resultado, taxa de natalidade e mortalidade caem. O último elemento é a entrada da mulher
no mercado de trabalho. No nosso país, infelizmente, a mulher muitas vezes tem uma função quádrupla, né? Ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da sua carreira e tem que cuidar do marido babão. Resultado, como você tem uma multiplicidade de tarefas em cima da mulher, essa mulher acaba querendo desejar ter um número menor de filhos para não ficar sobrecarregada. Além do fato de que no Brasil, a mulher já apresenta uma escolaridade maior do que a do homem. E aí o que ocorre? Com mais escolaridade, essa mulher acaba retardando a sua primeira gravidez. Ocorre que, a partir dos 40 anos de idade, a fertilidade feminina desaba. E se a fertilidade desaba, a mulher tem, né, o que nós chamamos de janela biológica, que é do auge da sua fertilidade aos 24 anos até os 40, para encontrar alguém bacana, estabelecer uma relação estável e ter filhos. Resultado, quando ela retarda ter o primeiro filho, a tendência é que o núcleo familiar seja menor, com um número menor de filhos. E, portanto, a taxa de fecundidade e natalidade cai. Tudo bem? Bacana? Bom, dito isso, a gente precisa, então, fazer lá uma revisão. Vamos apagar aqui para a gente poder entender esse conceito junto com você. O que nós estamos falando, pessoal? Que quando nós consideramos a dinâmica demográfica, nós temos um primeiro movimento chamado movimento vertical. Esse movimento vertical implica o conceito de taxa de natalidade, fecundidade, depois de mortalidade, mortalidade infantil, crescimento vegetativo e expectativa de vida. Nós vimos os dois primeiros, então vamos lá tentar entendê-los, né? Taxa de natalidade refere-se ao número de nascimentos para cada grupo de 1.000 habitantes. O que nós vamos observar no Brasil, né? Na linha escura aqui, você tem a natalidade. Observe que a taxa de natalidade brasileira, ela permanece alta até a década de 1940. A partir da década de 40, a taxa de natalidade no Brasil entra numa trajetória descensional até a projeção para o ano de 2020. Por que isso ocorre? Taxa de fecundidade e natalidade cai, porque a mulher entra no mercado de trabalho, porque eu tenho o surgimento e massificação do anticoncepcional, porque eu tenho a urbanização e porque eu tenho uma melhoria do acesso à saúde e à educação. Temos um outro conceito, né? Observe aí um outro mapinha, né? De 1991 até o último censo de 2010, né, da taxa de natalidade por região no país. Quanto mais escuro, maior a taxa de natalidade. Então, observe, 91 para 95, para 2000, para 2005, para 2010. A maioria dos estados brasileiros apresenta uma queda substancial da taxa de natalidade. Tudo bem? Continuando, taxa de fecundidade se refere lá ao número médio de filhos que uma mulher teria ao final de sua idade reprodutiva. E aí, observe que no Brasil, na década de 1950, cada mulher tinha lá, em média, 6,2 filhos por mulher. Isso cai na década de 90 para 2,6 filhos por mulher. E a projeção para 2020 é de apenas 1,7 filhos por mulher. É uma tendência clara de queda na taxa de fecundidade e na taxa de natalidade. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher teria ao final da sua idade reprodutiva, o número médio de vezes em que ela engravidou.
Observe então aí, né, a idade média da mãe no Brasil. Observe como que a mulher vem retardando a sua gravidez, né? Em 2009, a média de idade das mães era de 28 anos. Esse número subiu em 2011 para 29,2 anos e em 2013 para 29,7 anos. Então, as mulheres estão tendo filho cada vez mais tarde. Como a partir dos 40 anos a taxa, né, de fecundidade cai, a mulher acaba tendo um número cada vez menor de filhos. E isso fica representado exatamente quando nós olhamos lá o quadro anterior que mostra o número de filhos por mulher. Mas eu tenho que entender agora a taxa de mortalidade. Vamos puxar o nosso quadro em branco. Apagando aqui, eu tenho que compreender a taxa de mortalidade. Da mesma forma que acontece com a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade não é o número de pessoas que vieram a óbito. A taxa de mortalidade é o número de pessoas que vieram a óbito em relação à população absoluta. E eu represento isso de novo por uma fórmula. Taxa de mortalidade é igual ao número de óbitos vezes 1000, dividido lá pela população absoluta. Então, é o número de pessoas que vieram a óbito em relação à população absoluta. Eu quero saber a cada grupo de 1000 habitantes. Professor, posso fazer a cada grupo de 100 habitantes, ou seja, uma porcentagem? Claro que sim, é só multiplicar por 100. Bacana? Dito isso, a gente tem observado no Brasil, né, uma queda na taxa de mortalidade. As pessoas estão vivendo mais. A pergunta, então, é, professor, quais são os elementos determinantes, né, para que haja uma queda na taxa de mortalidade? Vamos apagar aqui para a gente visualizar. Então, eu tenho os fatores da queda da taxa de mortalidade. Quais são esses fatores, né? Primeiro, né, a melhoria do acesso, repito, embora não nas condições que nós gostaríamos, né, mas a melhoria do acesso à saúde e à educação. Ora, como é que a saúde contribui, né? Basicamente com acesso, né, a médicos, enfermeiras, instituições hospitalares, unidades de pronto atendimento, que permitem o tratamento ou a cura de doenças pré-existentes ou de situações de trauma, acidente que surjam no momento atual. Isso garante uma taxa de mortalidade menor. Mas a educação está relacionada à melhoria de hábitos de higiene, que vai desde o banho diário, lavar as mãos, até, por exemplo, termos uma alimentação que muitas vezes é mais saudável. Hábitos de educação e de saúde permitem queda na taxa de mortalidade. Segundo fator, né, segurança alimentar. Hoje, nós temos um caso, né, muito menor do que tivemos no passado, de fome crônica e de fome episódica. O que é a fome crônica? É quando a pessoa é privada por um longo período de tempo e de maneira crônica da quantidade mínima de alimentos para manter um ser humano adulto, saudável e vivo. O que é a fome episódica?
é aquela onde, de maneira intermitente, portanto não sequencial, eu sou privado do mínimo de alimentação para garantir a minha saúde e vida. Isso pode acontecer como fenômeno da seca, pode acontecer por desemprego, pode acontecer por ser usuário de drogas, enfim, né? Mas o que nós percebemos no Brasil é que a fome crônica e a fome episódica vem sendo reduzida paulatinamente e tem aumentado a segurança alimentar. Outro elemento, o surgimento de novos medicamentos. O surgimento de novos medicamentos permite o tratamento ou a cura para determinadas doenças que no passado seria fatal. Observe, por exemplo, o surgimento do antibiótico para combater a tuberculose. Observe hoje, por exemplo, os antirretrovirais, que não é a cura, né, para a AIDS, mas permite uma sobrevida com um mínimo de qualidade. Isso permite, né, que as pessoas vivam mais e morram menos. Outra questão é a melhoria no acesso à renda. Óbvio que a renda ainda é profundamente mal distribuída no nosso país, mas ela já foi pior, e quanto pior a distribuição de renda, obviamente, pior é a qualidade de vida, e quanto pior a qualidade de vida, mais elevada é a taxa de mortalidade. O que nós observamos no Brasil é uma queda na taxa de mortalidade e, por consequência, um aumento na expectativa de vida. Então, vamos tentar entender isso aqui. Um outro elemento chave é o que nós chamamos em geografia de expectativa de vida. Também conhecido como longevidade. A expectativa de vida ou longevidade é a quantidade média de anos que se vive em determinado corrigindo aqui, determinado país ou região. Se assim é, né, observe que a longevidade no Brasil é cada vez maior. Reflexo daquilo que nós falamos, né? Na melhoria do acesso à saúde e à educação, melhoria da segurança alimentar, melhor distribuição de renda, o que garante uma longevidade maior. Exemplo, no Brasil, na década de 1950, o brasileiro vivia, em média, 55 anos. Em 2010, essa média já havia subido para mais ou menos 73 anos. O que mostra que a taxa de mortalidade cai e a longevidade aumenta. As pessoas estão vivendo mais. Tudo bacana? Vamos revisar? Vem para cá. Vamos apagar o nosso quadro aqui, para a gente conseguir compreender isso que nós acabamos de falar. O que nós temos, pessoal? Que a taxa de mortalidade no Brasil também cai. Observe que de 1900 até 1920, né, a taxa de mortalidade era alta. A partir de 1920, nós vamos ter uma queda pronunciada, projetada até 2020 na taxa de mortalidade no Brasil. Fruto de hábito de higiene, de melhoria na saúde, como, por exemplo, o acesso à vacinação,
a segurança alimentar, mais alimento, há uma distribuição de renda mais equitativa, a presença maior de saneamento básico, embora todos esses elementos, não na quantidade e na qualidade que nós desejamos. Dito isso, observe lá como é que vai ficar a população brasileira, né? Nós, no ano de 2000, éramos 173 milhões de brasileiros. A projeção é que a população brasileira cresça de 2000 até 2040, quando atingiremos 228 milhões de brasileiros, e a partir de 2040, uma tendência de declínio. Por que isso acontece? Porque a taxa de natalidade e fecundidade é cada vez menor. Por que então entre 2000 e 2040 a população está crescendo? Porque a expectativa de vida também é cada vez maior, né? Observe lá a taxa de fecundidade no país em números de filho por mulher. No ano de 2000, taxa de fecundidade 2,39. No ano de 2013, 1,77. Projeção para 2060, 1,5. E a expectativa de vida, professor? Em 2000, 69 anos, em 2013, 74, em 2060, a projeção é de 81 anos. Portanto, o Brasil está passando, pessoal, pelaquilo que nós chamamos de transição demográfica. O que é uma transição demográfica, né? Nós estamos saindo de um país formado por uma população jovem, de 0 a 19 anos, para nos transformarmos cada vez mais num país formado por adultos e idosos. Então, numa primeira fase de transição, né, observe lá que nós temos uma taxa de natalidade alta e mortalidade também alta. Numa segunda fase, há uma tendência de queda na taxa de mortalidade e a natalidade permanece alta. Na fase 3, nós temos uma queda da natalidade acompanhada da queda da mortalidade, né? E nós estamos agora passando por esse momento, que é o da estabilização da população, onde taxas de natalidade e mortalidade estão muito próximas. Nós estamos passando por uma transição demográfica. Bacana, pessoal? Legal? Vamos encerrar essa aula por aqui. Próximo encontro a gente vai analisar mortalidade infantil e pirâmide etária. Bacana? Abraço grande para você e até lá! Clique like.